Olá, meninos e meninas. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Nós chegamos na nossa aula de número 3, do terceiro bimestre da terceira série do ensino médio. E procurei escolher um título bem provocativo para que a gente consiga fixar esse assunto. O título é Chamem os Heróis, a liberdade está em perigo. E as nossas habilidades serão relacionar liberdade à solidariedade na perspectiva de uma sociedade democrática e relacionar liberdade à política por meio da mediação do conceito de democracia. Então, a nossa primeira grande pergunta é: o que é democracia? E qual a relação entre liberdade e política? É possível que a política atrapalhe, interfira, coloque em risco a liberdade? Ou a política é o caminho, é o meio para que nós conquistemos a liberdade? Pensando na nossa primeira pergunta, tem um sonho que a gente chama de democracia. Surgiu lá atrás, lá com os gregos, tá? Sendo que a principal cidade onde se praticava a democracia na antiguidade era a cidade de Atenas, onde tinha o que nós chamamos de uma democracia direta. Mas o que é democracia? A democracia é o tipo de governo onde o povo participa, seja de forma direta ou indireta, das decisões do governo, ou seja, prevalece a vontade do povo através de uma ferramenta muito importante que é o voto. Dizem os especialistas em filosofia política, em ciência política, que a democracia é o exercício da política por excelência. Dizem esses especialistas que o grande auge, o máximo da atividade política é justamente o exercício da democracia. E desde que ela foi lá inventada pelos gregos, ela vem sido trabalhada, tentada, ameaçada em vários momentos da história. Tá? E claro que o nosso grande referencial histórico para falar sobre isso é a história dos países da Europa, que, de alguma forma, a partir do momento da colonização, se relaciona com as histórias de 99% dos países do mundo. Ok? Seja na luta pela conquista da democracia ou na luta para impedi-la, tem dois direitos civis que são fundamentais, que são pilares da democracia. Um deles é a igualdade jurídica. O que seria essa igualdade jurídica? É o fato de que todos os cidadãos, todos aqueles que são considerados cidadãos, são iguais, têm o mesmo tratamento diante da lei. A lei não privilegia nem sujeito A, nem sujeito B, mas trataria todo mundo como igual. Isso é um dos princípios fundamentais, né, um dos pilares da democracia. O segundo pilar da democracia, aí tem a ver com o tema da nossa aula, é a questão da liberdade, né? A tão falada e decantada liberdade de expressão, que é algo fundamental, essencial, né? Que é a liberdade de culto, a liberdade de ideias, a liberdade para falar, né? A liberdade de associar-se das maneiras mais diversas. E essa é uma das grandes questões quando a gente olha para a história do mundo, né? Olha em especial para a história da Europa e podemos dizer também do mundo, que nós vemos que em alguns momentos, em algumas situações, algumas pessoas, né? Na verdade, acho que a maior parte da história do mundo é assim.
Nós não temos a democracia, nós não temos esses dois direitos fundamentais. Então parece que está constantemente ameaçado. Por isso que é interessante falar disso. Nós vamos estudar dois filósofos clássicos, sendo um deles a filósofa Hannah Arendt e o outro o filósofo Michel Foucault, que nos apontam situações contemporâneas aonde a liberdade é ameaçada no campo da política. Então, falando de Hannah Arendt, essa filósofa alemã, né, que fugiu do nazismo, vivenciou esse período da Segunda Guerra, que é uma filósofa que é difícil a gente classificar em uma corrente ou outra, mas que é uma pensadora muito autêntica e que trabalhou questões muito fundamentais para esse mundo contemporâneo. E uma dessas questões é justamente a relação entre política e liberdade. Quando Hannah Arendt se propõe a falar de política, o seu referencial são os gregos. E a política, para os gregos, tinha um objetivo muito claro, que era o bem comum daqueles que eram considerados cidadãos. Não vamos discutir aqui, por exemplo, a questão da democracia grega, que só atingia uma pequena parcela da população, mas é a ideia que aquela parcela que é atingida pela democracia ou atingida pela política, essa política, essa democracia, essa forma de governar, tem que proporcionar o bem comum, o bem para todos aqueles que são considerados cidadãos. Segunda coisa, é a ideia de que a política ela é essencial para o ser humano. Não há comunidade humana sem política. E aí a gente vê que a Hannah Arendt faz uma referência clara a Aristóteles, que dizia que o homem é um animal político, né? Um animal naturalmente político e que vive em comunidade. Portanto, é difícil você falar de seres humanos sem falar em política. Política é extremamente importante, extremamente essencial para a nossa convivência. E por que ela é essencial? Por duas coisas. Primeiro, porque a gente vive juntos e a gente pensa, a gente é racional, a gente é ser de vontade, a gente é um ser livre. Né? Nós tentamos expressar aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos. Então, é dentro desse espaço da política que a gente tem a oportunidade de expressar. Se você quiser também, pode fazer referência a Platão, né, que dizia em um dos seus diálogos que essa é a principal virtude a ser ensinada, né? A virtude da prudência, a virtude da boa convivência. E esse é o grande objetivo da política, provocar a boa convivência entre os homens, e por isso que ela é tão fundamental. Contudo, Hannah Arendt olha para a história do pensamento político e percebe que, a partir da ideia do contrato social, há uma justificativa teórica para o fato dos seres humanos abrirem mão da sua liberdade. A ideia de que você, em nome da construção de um governo, em nome da construção do Estado, você abre mão das suas vontades, dos seus desejos, para poder conviver dentro desse Estado, a partir das leis desse Estado. Esse tipo de pensamento sustenta. Esse tipo de pensamento embasa, segundo Hannah Arendt, a construção de regimes totalitários como o fascismo. E o fascismo, né, pelo que a gente conhece da história, é um espaço onde a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade de associação como direito fundamental é totalmente descartado, é totalmente colocado à margem. Você é livre para se expressar desde que você expresse aquilo que o Estado, aquilo que o governo fascista quer que você expresse. Né? No máximo, mas muito no máximo, a liberdade ela está restrita ao seu espaço individual, né? Ao seu espaço íntimo.
E é nesse sentido que a Hannah Arendt retoma os gregos e aponta o perigo desse tipo de política como o fascismo. Aponta o perigo que essas políticas totalitárias, essas políticas que colocam algumas pessoas como o representante máximo, né, o mito, ou alguma coisa do tipo, elas são perigosas porque elas vão justamente minando a racionalidade, vão minando a vontade e vão acabando com a política no sentido de que a política deixa de ser um espaço do exercício da vontade e da liberdade. E nela, retomando aí Aristóteles, ela entende que a liberdade é a total razão de ser da filosofia, da política. Em função da liberdade, em função do exercício da vontade, em função do exercício da sua capacidade de pensar e ter ideias, opiniões, intenções e escolhas, que a política faz sentido. Não só no espaço íntimo, mas no espaço público, no espaço da convivência, no espaço do relacionamento com os seus iguais. Outro filósofo que fala a respeito disso, só um detalhe. Se a gente voltar para aqui para Hannah Arendt, a gente classificaria a Hannah Arendt como o quê? Dialética, libertária ou determinista? Lembra lá as três concepções de liberdade? No libertarismo, o homem é totalmente liberdade, né? O homem é totalmente livre para fazer as suas escolhas, é totalmente autônomo nas suas escolhas. No determinismo a gente não escolhe, né? A capacidade de escolher seria uma ilusão. E na dialética, a liberdade, as escolhas, elas são uma escolha situada dentro de um contexto. Eu, particularmente, classificaria a Hannah Arendt como dialética. Mas é óbvio, né? Pode haver opiniões e ideias contrárias, visto que os pensadores eles não são totalmente só uma coisa ou só outra. Né? Normalmente eles defendem mais uma coisa do que outras. Já Foucault, se você me perguntar, já te respondo, eu coloco Foucault como determinista. E vou te explicar por quê. Então, Michel Foucault, esse filósofo francês aí do século XX, né, um dos grandes expoentes da filosofia, né, que escreveu Vigiar e Punir. E aí a gente vai buscar a ideia de liberdade dentro do exercício da política, justamente dentro desse livro, Vigiar e Punir. Então, lembrando, recordando que você já viu isso lá na segunda série do ensino médio. A ideia de vigiar e punir é que existe uma espécie de panoptismo, panóptico, aquela torre central que tudo vê, que vigia. Né? O Foucault foi perceber isso dentro das prisões, no seu estudo dentro das prisões, ele percebeu que havia essa obra de engenharia que era uma torre centralizada, aonde o prisioneiro não via o policial, o vigia, mas o vigia via a todos. E isso é muito mais interessante para o sistema, você criar mecanismos de vigilância, porque dessa forma você vai adquirindo o controle desses indivíduos dentro das prisões, evitando fugas, rebeliões e tudo mais. Além de tudo, que isso vai disciplinando o sujeito. O que o Foucault faz um negócio muito interessante. Transporta essa ideia que está dentro de uma instituição, a prisão, e traz para a sociedade. E ele começa a perceber, então, que esse panoptismo, essa engenharia do panóptico, ele não está só nas prisões, mas está em todas as instituições da sociedade contemporânea, tá? Dessa sociedade industrializada. É a ideia de que nós não escolhemos, nós somos moldados, nós somos modelados através de uma série de instituições
Portanto, nós não exercemos a nossa liberdade porque nós vivemos numa sociedade disciplinar, uma sociedade que treina o nosso corpo, uma sociedade que vai treinando o seu corpo em termos de saúde, de higiene, alimentação, sexualidade, costumes, ou seja, todas as nossas ações, elas são monitoradas, elas são disciplinadas pela ideia do panoptismo. Então, na escola, por exemplo, você tem a vigilância do diretor que tudo vê, que tudo observa e que vai punindo, né, os desvios, aquilo que não é esperado que você faça, aquilo que foge daquilo que é o esperado dentro da disciplina daquela instituição. Você vai ter isso na religião, você vai ter isso no trabalho, você vai ter isso no exército, você vai ter isso em todos os setores da vida. Existe uma série de ações que são esperadas para que você faça e você é treinado desde pequeno a fazer. Chega um momento que você acredita nisso. O Foucault chama isso de biopoder. Eu costumo dizer, para que vocês entendam bem, por que biopoder? É um poder sobre o corpo, né? É um poder biológico, é um poder que vai treinando o seu corpo até ele ficar um corpo dócil, um corpo treinado, disciplinado. Ah, Se a gente trouxer isso para o nosso cotidiano, são através dessas ações de biopoder que os governos eles vão controlando o nosso corpo. Portanto, dependendo do grupo político que está no governo, ele vai moldando, vai modelando, né? Através de uma série de práticas que vão treinando o nosso corpo para agir de uma determinada forma. É a ideia de que, né, do grande irmão, do Big Brother, a gente é constantemente vigiado. Tem um documentário na Netflix que saiu, se não me engano, há uma semana ou duas, que é o Dilema das Redes. Assistam e vocês vão entender a ideia do Michel Foucault aplicada aí no seu cotidiano, né? No seu dia a dia, né, nas suas escolhas que você acha que são suas. Porque você, quando você entra lá, né, você acha, eu escolho esse site, isso aqui sou eu que vou, né, esses produtos são os produtos que eu gosto, mas será que são mesmo? Ou tem toda uma construção que vão treinando desde a sua atenção, do prazer que é provocado em cada curtida, da questão como você se relaciona com todas essas redes sociais para que você tenha um comportamento esperado por quem está por detrás, por quem está atrás dessa tecnologia, para quem está controlando essa tecnologia. Tá? Vou te falar um evento que foi a eleição do Donald Trump, né? Que tem lá tem um escândalo da Cambridge Analytica, que é uma empresa de divulgação de notícias, mas não é uma coisa aleatória. É tudo pensado, né, usando todos os sistemas, todas as correntes de psicologia que vão dizendo como disciplinar, como controlar, como treinar o comportamento. Então, a gente teria, segundo, né, o pensamento de Michel Foucault, uma falsa ideia de liberdade. Nós não somos livres, nós somos seres controlados pelo sistema. Então, fechando tudo isso, fechando todas essas falas, né, e aí, agora aqui é a conclusão do professor Paulo. A liberdade é um direito fundamental para o exercício da política. E aí eu me aproximo de Hannah Arendt e acredito que o Michel Foucault está nos chamando, está nos dizendo, é fundamental para a gente quebrar com esses paradigmas dessa política que domina
o nosso corpo, que domina o nosso comportamento. E a gente busque conhecer, entender, saber que as divergências, as ideias contrárias, elas são tão importantes quanto a minha ideia. Né? Ou seja, a democracia é justamente essa construção em cima da divergência. Sem essa divergência, sem essa possibilidade da gente pensar de maneira livre e consciente, não tem sentido a gente falar em democracia, não tem sentido a gente falar em política. Chamem os heróis. E o herói é você, eu e todos os cidadãos que devem construir a liberdade, já que a liberdade não é presente de nenhum governo, como nos diz Foucault, mas é uma conquista de cada cidadão, como diz Hannah Arendt. Certo? Espero que você tenha entendido, compreendido todo o conteúdo. E vamos dar uma olhada nas atividades? Para você que faz atividades impressas, você vai ter 3 questões. Tá? Uma sobre a questão dos direitos humanos, as questões estão no seu caderno do aluno, volume 3. A segunda, para que você se posicione diante de várias questões aí do cotidiano com relação à violência, à banalização da vida. Questão 3, você vai analisar 2 situações e dizer, dentro dessas 2 situações, aonde os direitos humanos. E aí, por que falar de direitos humanos? Porque um dos artigos fundamentais dos direitos humanos é justamente a defesa da liberdade, né? da gente poder escolher com quem casar, a gente poder escolher quem a gente ser, que sexualidade a gente vai ter, todas essas escolhas individuais e não essas que são controladas e disciplinadas pelo biopoder. Para você que faz atividade online, nós temos aí as questões de vestibular para você já ir treinando e se preparando, né, para o Enem, para o vestibular e tudo mais, e para outras provas, concurso, que você vai encarar aí pela vida. Lembrando que o nosso grande objetivo é te preparar para realizar o seu projeto de vida. Primeira questão, sobre Hannah Arendt. Política e liberdade são... Lembra? Nós falamos lá no terceiro slide sobre Hannah Arendt, como Hannah Arendt enxerga a questão de política e liberdade. São 2 coisas que estão interligadas. Não dá para você falar de exercício da política sem o exercício da liberdade. O fascismo é a negação da política. Quando alguém começa a falar mal e tenta negar a importância da política e dessa forma tirar a liberdade de pensamento e de expressão, que é o que o fascismo faz, essa negação da política é também negação da liberdade de pensamento, de convicção e de expressão. A segunda pergunta é também sobre o pensamento da Hannah Arendt. Para ela, política é o quê? Olha, questão 1 está ligada à questão 2. Tá? Se você respondeu e acertou a questão 1, a questão 2 ela está ligada. De novo, né? Política e liberdade são simbióticas, são coisas dentro do mesmo espaço. Não dá para você separar a política e liberdade. Ainda sobre Hannah Arendt, a terceira questão, pensando a questão do fascismo, do totalitarismo ser um governo despótico, e aí é interessante para você entender o que é o contrário da democracia. Democracia é onde tem igualdade e liberdade, e o despotismo aonde tem a tirania e a ditadura, ou seja, não tem igualdade nem liberdade. Ok? Vamos lá, seguindo. Questão de número 4, sobre o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Tem uma série de afirmações, olha, falando sobre essa questão de que o biopoder
planeja disciplinas, corpos dóceis e obedientes, corpos que vão servir e agir de maneira de acordo com o modelo esperado pelos governantes, pelas estruturas e pelas instituições de poder. Quinta questão, também aí, olha, uma questão do Enem, lá de 2017, também sobre vigiar e punir. E aí eu vou dizer por que eu escolhi Hannah Arendt e Michel Foucault. Porque são autores que estão muito presentes nos vestibulares e são autores muito basilares para a gente entender essa questão da liberdade e a relação dela com a política. Qual é o objetivo desse processo de vigiar e punir? Qual é o objetivo dessa disciplina, desses mecanismos que vão disciplinando os corpos dos indivíduos? Para que há toda essa disciplina? Com qual intenção? Tá? Lembra? O que o biopoder espera é uma padronização dos comportamentos. Nunca esqueça disso. Questão de número 6, né? Aqui é uma questão geral, e aí a gente cabe para a gente fazer uma reflexão mais profunda, mas ainda aí dentro da lógica do pensamento do Foucault, fala de uma escola que controla a presença dos seus alunos, né? Suas entradas e saídas monitoradas por um chip no uniforme. Lembra do papel das instituições, vigiar e punir, verificar horários para ver como é que as pessoas estão se comportando, todo esse processo de vigilância do biopoder? Talvez te ajude a pensar isso, talvez te ajude a responder essa questão. Ok? Gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês compreendam. Vou te dar como sugestão para aprofundar o assunto, assistir ou assista esses 2 vídeos aqui, né? Um vídeo sobre Hannah Arendt e outro sobre Vigiar e Punir de Michel Foucault, ou leia, né, o seu livro didático, página 264 a 270. Tanto um quanto o outro vai te dar os conhecimentos necessários para fazer as questões, para compreender o assunto e para acender dentro de você essa chama intelectual, essa chama do conhecimento, tão fundamental aí para que você realize o seu projeto de vida e seja um cidadão melhor. Um abraço e bons estudos.